tarde, boa noite. Seja bem-vindo ao podcast Vivi Pode. Eu sou Viviane e hoje nós vamos falar sobre autoconhecimento. Trouxe aqui, peraí que tem a lista é grande, vou ter uma colinha. Ela é fundadora do Instituto Coração Extraordinário, palestrante, treinadora de mulheres, mentora, formada em comunicação social, pós-graduada em psicologia positiva. Mas ela é instrutora da maior ferramenta de autoconhecimento do mundo, o Enneagrama. Já já ela vai falar disso. Ela é a Fabiana Garcia. Ah, amiga, que linda. Amiga, seja bem-vinda. Eu queria muito que você falasse um pouquinho de como era a sua vida antes do autoconhecimento, a Fabi antiga e a Fabi nova. O que mudou depois que o autoconhecimento entrou na sua vida? Amiga, eu tô muito feliz de estar aqui com você. Eu tenho certeza absoluta que você já é um sucesso. E sempre foi, sempre será, né? Eu tô muito, muito feliz de estar aqui com você hoje. E é até difícil lembrar como eu era antes do autoconhecimento, porque Graças realmente o Enneagrama foi assim uma ferramenta, foi um divisor de águas na minha vida, né? Antes, a gente vai falar um pouco disso, né? Das personalidades, sim. inclusive da minha. Mas Sim. antes eu não sabia muito quem eu era, sabe? Sim. Então eu experimentava um pouco de tudo, eu não me encontrava Sim. muito. Mas pode falar das suas características, assim, até acabou isso até fisicamente, né, te atrapalhando em muitas coisas. Eu sei que você, depois que formou, você teve uma carreira e foi evoluindo, né, na sua carreira, e a gente acaba ficando perdida, sem ter o... Eu tô falando isso, gente, porque há 2 anos atrás, ela me encontrou e eu fui encontrada pelo Enneagrama. Então, o Enneagrama mudou muito a minha vida também. Então, por isso que eu quero que vocês escutem um pouquinho, porque ela tem uma história assim de vida que doía na carne dela, ela teve síndromes, então várias coisas que vocês vão ouvir ela falando. Exatamente. Bom, o Enneagrama é a maior ferramenta de autoconhecimento do mundo. Existe há mais de 4.000 anos. Então, realmente é uma ferramenta que nos ajuda a entender quem nós somos de maneira muito profunda. Inclusive questões, crenças, ferida da infância. Então, vai no profundo e nos ajuda, na verdade, a trilhar um caminho mais leve de aceitação e também de mudança. Mudar aquilo que não é bom em nós, né? Aquilo que nos afasta das pessoas, aquilo que nos afasta de Deus. Então, o Enneagrama, para mim, foi extraordinário. Já que a gente vai falar do Enneagrama, então fala pra mim quais são os tipos de personalidade, o que essa ferramenta consegue fazer, que aí a gente vai entrar no exemplo do seu, que eu não vou falar qual é agora, a gente vai entrar no seu e depois a gente fala um pouquinho do meu. Bom, é difícil falar rapidamente do Enneagrama, Sim. justamente por ser uma ferramenta muito complexa Sim. e profunda. Mas são 9 personalidades, o Enneagrama fala de 9 personalidades. Imagina um círculo e 9 números dentro desse círculo, e cada número representa uma personalidade. Então, ficaria muito raso falar só uma palavra, né, que representa cada personalidade, mas a gente pode desenvolver aqui um bate-bola, né, Vivi? Para as pessoas entenderem um pouco. Então, o Enneagrama fala que cada número tem uma personalidade, é uma personalidade, porém, olha que interessante, eu não quero dar um nó na cabeça de ninguém, mas o mais importante é que o Enneagrama mostra que a nossa personalidade é só uma máscara. É uma máscara, Viviane, que nós trazemos desde pequenininhos para nos proteger do mundo. Olha que louco! Então, eu gosto muito de uma frase que diz assim, ó, nós não enxergamos as coisas como elas são. Nós enxergamos as coisas como nós somos. Sim. Isso significa que eu enxergo a vida, as pessoas, os meus relacionamentos dentro da minha personalidade. E não necessariamente como as coisas são de verdade, né? Lindo. Ô Fá, você é uma das personalidades, e assim, dentro dessas personalidades, como você falou, que a gente não é a personalidade, a gente... Uma máscara. A gente coloca isso pra mostrar pra sociedade que a gente é daquele jeito. Então, mas assim, cada um desses tipos tem uma essência... características, habilidades. Então, eu queria muito poder falar disso já, porque isso é uma coisa que as pessoas sempre querem se encaixar
em um padrão, entendeu? Isso deixa a gente confortável. Tipo assim, eu sou feliz porque eu sou tipo tal, mas dentro disso existem subtipos, né? Existe questão de sombra e luz, aí o que instintos, o que te forjou a ferida da sua infância, que foi o que... Então, assim, tem várias coisas. Vamos, assim, começar? Sim. Pela parte do instinto, pode ser ou não? Você prefere começar com... Eu acho que é interessante falar um pouco da personalidade, então, como que se forma essa personalidade, então, né? Então, vamos falar um pouquinho como foi o meu começo com o Enneagrama. Quando a gente entra no Enneagrama, a gente quer escolher quem a gente é, né? O professor começa a falar, olha, tipo 1, super organizado... super ético, tipo 2, super doador, bonzinho, tipo 3 é o entusiasta, o cara do palco, que bate meta, opa! Tipo 4, mimizento, melancólico, bicudinho, né? Emocional demais. Aí você já fala, ai meu Deus, eu não quero ser esse não quero ser esse tipo 4, pelo amor de Deus, tudo menos esse 4. Sensível demais. Tipo 5 é meio antissocial, só quer saber de estudar, ficar no quarto ali, engolindo e comendo conhecimento, né? Tipo 6, extremamente ansioso, né? A mente mais acelerada do Enneagrama, aquela mente que não dorme não para nem na hora que está no travesseiro, dormindo, né? Tipo 7 é o engraçado, visionário, o diferente, né? Aquele que está sempre buscando novas oportunidades. Tipo 8, líder, né? Aquele líder, aquele... Que carrega, né? Que carrega e que levanta as pessoas e que motiva as pessoas, mas que também carrega uma dor enorme. E por isso tem que demonstrar tanta força, né? O 9, que é super da paz, super tranquilo, mas na verdade tem um gigante ali escondido que não quer mostrar a sua força, né? Porque não acredita em si mesmo. Então, quando eu comecei a escutar sobre o Enneagrama, que o professor começou a falar as características do tipo 4, eu falei, meu Deus, eu não quero ser isso. Tudo menos esse, eu não sou, eu sou 7, eu sou... Sabe, comecei a me identificar com vários. Então, acho que a primeira coisa do Enneagrama é assim, você tem que estar muito aberto. Porque encontrar sua personalidade tem um momento que você vai passar a gostar daquilo, quando você descobre a essência, mas quando você entra nessa parte de personalidade, das questões, das crenças, dos nossos excessos, isso balança um pouco. Mas eu acho que o autoconhecimento no geral, né, deixa a gente assim... assustado, tem gente que pira. Dói, né? Porque dói você mexer. Muita gente, né? Você sabe mais do que eu, que você é mentora de mulheres, mas quando eu fiz o curso, muitas mulheres, tipo assim, umas totalmente assim, não, até aqui tá bom pra mim, já não quero mais mexer com isso. E assim, como eu sou do tipo curiosa, né? E quero saber mais, e eu fui e falei assim, minha gente, já tô aqui, né? Vamos ver como vai ser isso. Mas você falou, ela acabou falando já de todos os tipos, viu, gente? Já receberam. Então, voltando assim, aí falou do tipo 9, as pessoas fogem, né? Porque o autoconhecimento não é fácil e é um negócio que não termina nunca, né? Não tem fim. Então, fala pra gente agora um pouquinho dos instintos, que acaba diferenciando muito um tipo do outro, e você acaba ficando até muito parecido com o outro tipo. Eu também tive essa dúvida, né? Quando Exatamente. Então, assim, além dos 9 tipos de personalidade. Além dos 9 tipos de personalidade, o Enneagrama vai falar dos instintos. Então, por exemplo, eu sou uma tipo 4 social, mas existe o tipo 4 sexual e o tipo 4 autopreservação. O que significa isso? Que eu vou ter três personalidades semelhantes, mas com instintos completamente diferentes. Então, eu vou ter uma tipo 4 mais contida, né? Eu vou ter uma tipo 4 social, que quer ir no mundo, totalmente ligada a grupos, comunidades, igrejas, que quer ajudar, que quer ter um propósito muito grande, né? Que é o meu caso, que quer, enfim. E eu vou ter uma tipo 4 sexual, né? Que é aquela coisa mais Anitta, mais sabe? Artista, mais né? artista. E mais palavruda, tô aqui, vai pra cima e cai pro pau. Então é interessante, Vivi, porque assim, se a gente for pegar a base, a ferida da infância,
Muitas das habilidades são muito semelhantes, mas o instinto é o que vai diferenciar. E muitos professores falam uma coisa bonita, né? Que a nossa missão e o nosso propósito está muito ligado ao instinto. Sim. E quando a gente entra nesse mar, né, de autoconhecimento, a gente começa a ligar o quebra-cabeça, Sim, sabe, Vivi? Você começa a sim. falar, caramba, é Mas, por isso que isso me mexe tanto comigo, né? mas o tal. instinto, ele nasce comigo ou também faz parte da minha máscara? Ele nasce. O enneagrama vai dizer o seguinte, que assim como a personalidade, você desenvolve essa personalidade desde muito cedo, de Uhum. acordo com as suas questões na infância, né? Tudo aquilo que você vive, as feridas Aham. da infância, você também nasce com esse instinto. Só que o enneagrama não é uma conta fechada, sabe, Vivi? Sim, Não tem aquilo 1 mais 1 são 2, sim, porque é uma ferramenta também psicoespiritual, né? sim, Então vai dizer que nós viemos sim, realmente cumprir a nossa missão e o propósito que sim. Deus quer para nós, né? Mas é interessante quando eu fui estudar sobre isso um pouco antes mesmo, quando eu recebi o convite, a gente assim tem uma linha muito grande na internet que Super. tem a mística, tem a linha, você fez a linha Tradicional. católica, né? Não foi? É Tradicional. tradicional. Que você estudou com Domingos sim, que é Cunha. de Portugal. Isso. Então, eu achei ótimo, entendeu? Muito bom, porque assim, eu não gosto muito que rotule alguma coisa. Eu acho que nada rotulado dá certo. Aí você tava falando que não tem como colocar o autoconhecimento ou o enneagrama dentro de uma caixinha. Não. Lógico, né? Porque nós somos o quê? Humanos, né, Fá? Exato. Sim, todo o tempo a gente tá mudando e se transformando. E isso mesmo, Vivi. E o mais bonito do autoconhecimento, né, pelo menos é o que eu acho, é que ele mostra quem nós somos, mas ele não quer que a gente fique ali, síndrome de Gabriela. Sim, Eu nasci assim, vou viver assim. Viver assim pro resto da vida. Não, o enneagrama ele vai mostrar, por exemplo, que eu sou uma tipo 4, que eu tenho algumas habilidades em excesso. Então, assim, o meu emocional eu tenho que tomar muito cuidado, porque é muita emoção, Sim. demais da conta. Sim. A razão fica muito lá embaixo e a gente sabe, né, que numa vida madura, se a gente quer conquistar as coisas, a gente tem que trazer o nosso racional um pouquinho. Sim. Vamos falar do equilíbrio. E o tipo 4, se ele não faz um trabalho profundo de autoconhecimento, ele fica só no mar das emoções, Sim. sabe? Então isso é muito desafiador. Então ele vai mostrar quem nós somos, vai mostrar sombras, vai mostrar também a nossa luz. Então eu tô pegando o meu exemplo do tipo 4, né? Os emocionais, eles têm uma facilidade muito grande de se conectar com o outro, de sentir a dor do outro, de se emocionar com o outro. Quem são os emocionais, Fá? No enneagrama, 2, 3 e 4. É verdade, a gente não falou, né? Quem é essa tríade, né? Sim. Então, dentro desse círculo, né, dessa mandala de 9 personalidades, vamos explicar direitinho. Tá. 2, 3 e 4 são emocionais, Vivi. Sim. Tudo acontece no coração. Sim. Então, toda comunicação, todas as minhas decisões passam primeiro pelo coração. Carrega, né? Carrega. Aqui no peito. Sim. E sofre, meu Sim, Deus. sim. Tem até um exemplo que eu brinco de uma mulher tipo 2, que também é uma emocional, que estava contando uma história e ela falou: nossa, naquela madrugada eu chorei tanto que dava para torcer a minha camisola. Nossa, caramba! Então, assim, é tanta emoção. Drástica, né? É uma emoção que chega a ser. Sim. Né? Então, assim. Mas é real no mundo deles, né? Mas é real no nosso mundo, né? E por isso que eu aprendi com uma das minhas professoras, que inclusive está fora do país, né, a Luísa Mandetta, que ela fala que os emocionais têm que sempre trazer assim, ó, sentimentos não são fatos, sentimentos não são fatos, né? Porque às vezes uma pessoa de cara fica, ai, comigo, ai meu Deus, tá vendo? Já não gostou de mim, já não é simpática comigo, por quê? O que eu fiz? A gente costuma falar que são pessoas que carregam tudo pro coração, Tudo pro coração. Olha, tá vendo? Já tá olhando feio pra mim. E, na verdade, a pessoa não tá nem aí, sim, sabe? Sim, às vezes ele é... Às vezes a pessoa, aconteceu alguma coisa, a pessoa tá com fome, né? Nem com você. Às vezes é um tipo 8. Às vezes não é nem com você, né? Então, 2, 3 e 4 emocionais. 5, 6 e 7 racionais. Então, são os cabeções do enneagrama, porque tudo passa primeiro pela mente. Tudo. Olha como
a partir dessa explicação já é possível identificar, né? Se você é um emocional, Sim. se você é um Já racional, clareia, né? Já, né? Porque os racionais, Vivi, tudo passa primeiro pela cabeça. É a cabeça que dá a resposta para a pessoa e não o coração. O coração vem depois. Sim. E se a gente pegar o 8, o 9 e o 1, são a tríade do corpo, né? Então, tudo é a tríade instintiva. Sim. Então, não passa pelo coração e nem pela cabeça. Primeiro vem o instinto do corpo. Tanto que a pessoa já nem se segura, né? Ímpeto, né? Exatamente. O 8, o 9 e o 1 são movidos pelo corpo. Eles são instintivos. Então, por aí já dá pra gente ter uma noção. Já pode escolher quem a gente quer ser. Quem dera. É muito interessante isso, porque assim, e dentro desses 9 tipos, o único eu falo que é biparte, né, que é o 6, né, Tem 2 tipos de 6, né? que é a Viviane, e eu acho que eles são totalmente diferentes um do outro. Fala um pouquinho. O 6 é um caso sério. Fala um pouquinho do tipo da Viviane e a diferença que eles se dividem, né? Por que eles se dividem? Na verdade, o Enneagrama vai dizer que o 6 é o único que tem, numa mesma personalidade, 2 tipos, né? Para explicar de uma maneira mais didática, é assim, existe o 6 coelhinho, que é o 6 como se fosse um coelhinho, que é o fóbico. Sim. E tem o 6 leão, lobo, que é o contrafóbico. Então, para explicar melhor isso, é assim, o 6, a emoção que rege o 6 é o medo. Então, se eu sou uma 6 coelhinha, se eu sou uma 6 fóbica, o que eu vou fazer diante do medo, Vivi? Eu vou me esconder na minha toquinha, né? Sim. E se eu sou uma 6 leoa, loba, o que eu vou fazer diante do medo? Ah, tô com medo, se dane, eu vou com medo mesmo. Sim. Eu vou que vou. Só que aí existe um perigo aí, né? Porque aí, muitas vezes, o 6, que é contrafóbico, só que ele vai de um jeito meio desastrado, sabe? Sim. Meio sem pensar muito. Sim. Eu tô com tanto medo que eu vou fazer e depois eu vejo o que dá. Entende? Sim. E o 6 fóbico, ele já fica ali, ele não vai. O medo consegue travar ele. Sim. Né? É muito interessante, porque cada vez que a gente fala do social, né, do sexual, porque quando eu fui aprender sobre isso, aí eu descobri, nossa, demorei um pouco a descobrir, tipo 6. Aí a Fabi falou assim, então agora vamos estudar os instintos. Aí veio com umas histórias, eu falei assim, aí a Fabi falou assim, então, aí eu fui e fiz o estudo. Meu Deus, sexual, Fabi, não quero ser sexual, não. Você lembra? Eu fiquei griladaça. Eu falei, gente, eu não quero ser sexual. Mas depois eu fui entender, né? O que o sexual é, o que o autopreservação e o social, a autopreservação e o sexual. Você pode falar um pouquinho, assim? Porque eu sei que em cada personalidade acaba indo... tem uma interpretação, né? Sim, Vivi. Mas assim... De forma geral. Bem resumidamente, o instinto social, ele tá preocupado como ele vai se postar diante dos grupos, ele quer ter um cargo ali de liderança, ele quer estar junto das pessoas, ele quer estar na comunidade. Então, assim, ele é grupo, ele é comunidade, ele é das pessoas, né? O social. O sexual já é 1 a 1, já é aquela energia assim, ó, você é meu e ninguém tasca. Peraí. Esse negócio é meu, epa! Né? Então, é aquela energia do 1 a 1, é a energia vital mesmo, do fazer. Então, é a pessoa que se expressa mais. O meu marido é um 6 sexual, então... Eu vejo que quando ele vai chamar a atenção dos meninos, ele se expressa, sabe? Assim, ele não consegue muitas vezes se conter. Isso é pra vocês poderem conhecer um pouquinho a Viviane, essa que vos fala também é essa aí, né? Então assim, depois que depois que o sexual olha pra trás e fala, nossa, eu não precisava tanto. Sim, mas pra gente tranquilo, né, Fá? Passou. Mas se a gente tá mexendo com o emocionalzinho, ferrou, né? Ferrou, porque a pessoa fala, caraca, que isso? Menos, né? Sim. Então o sexual, ele não se contém muito nessa energia, porque é energia vital mesmo. Então ele quer pôr pra fora, ele quer falar, aquilo tem que ser na hora. Se ele tá sentindo alguma coisa, tem que ser falado na hora. Se ele tá com dúvida, ele já vem pra cima, ele cai pra cima, né? O social, não. O social, olha, vamos ver o que é melhor pro grupo. Será que é melhor falar agora? Vamos deixar pra falar daqui a uma semana? Vamos pensar no contexto? O sexual, não. Aqui agora. Vamos resolver né? logo.
E o autopreservação, grava bem, o autopreservação é a questão da segurança. Então é aquela pessoa que vai estar preocupado com o meio que ela vive, o que ela vai comer, o que ela vai vestir. Será que eu vou passar frio? Será que eu estou reservando a quantidade de dinheiro suficiente para passar o mês, para Sim, sobrar, para... Enfim, então sim. a palavra segurança para o autopreservação é o mais, é assim, a palavra mais Define, apropriada que sim, define. Então imagina, Vivi, eu acredito que as pessoas que estão ouvindo já estão começando a entender a profundidade sim, e o quanto que o enneagrama pode nos ajudar nas relações. Porque imagina pegar uma pessoa de instinto sexual com uma pessoa autopreservação, toda ali quietinha, preservada, sim, que quer ficar no seu meio sexual, que sim. quer ir para a vida, que quer ir para o mundo, que quer conhecer coisas novas, né? Desbravar. Desbravar. Então, percebe, Vivi, onde que Sim. começam os problemas, Sim, né? aí a gente vai entrar num assunto que eu acho que nem sei se vai dar tempo da gente falar, mas eu quero muito poder falar sobre as relações interpessoais. Eu acho que isso é. Eu, Viviane, depois que eu fiz isso, eu comecei a ter um olhar para o outro de uma outra De uma outra forma, entendeu? forma. Eu, assim, pensava muito. Eu acho que isso depois eu fui ver é mais do sexual, né? Que é mais o umbigo, o seu próprio umbigo, né? Então, depois que você equaliza, né? Porque quando a É, gente tem 3 instintos, a gente precisa andar com eles. Não tem jeito, todo mundo tem os 3, sim. né? A gente não falou isso, mas todo mundo tem os 3 e É que tem um que é mais forte, né? Sim, Um é que um predomina, um dominante, dominante. E a gente precisa equalizar, né, Fá? Isso, a gente tem que Então, buscar o equilíbrio, né, Vivi? então, assim, tem muita gente, a Fá mesmo teve uma época, ela é social. Vou deixar você falar disso, tá? Mas eu vou falar porque eu acompanhei essa época. A Fá desligou totalmente o autopreservação dela. Sim. Entendeu? Então, assim, ela só focou no social, vou fazer, vou pensar no todo, isso e Isso. aquilo. E ó, E aí entendeu? ela desenvolveu a síndrome do burnout, que novamente aí eu fui ver outras pessoas. Ontem mesmo eu vi 2 reportagens de 2 pessoas famosas, assim, que Sim. tiveram que parar Sim, tudo muito comum. e tudo. Então a Fá já sofreu isso e na pele, assim, coisas assim que já aconteceram com a Fabiana que vocês nem imaginam, assim, fisicamente mesmo. Sim, por conta desse instinto Sim, dominante, né? sim, Eu acho que a gente pode falar um pouquinho, Vivi, pegando o gancho, dessa questão do instinto sim, dominante, o tanto que pode alterar até a nossa saúde física, sim, saúde emocional e saúde sim, física. E depois a gente pode falar um pouquinho das questões interpessoais, que para mim, né, amiga, é o grande tesouro do autoconhecimento. sim, De nada adianta, né, sim. o autoconhecimento se a gente não conseguir ser melhor para nós e evoluir para que a gente seja melhor para as pessoas à nossa volta, né? Fá, eu vou só falar. Tem um versículo na Bíblia é a Bíblia, eu acho que praticamente de todas as pessoas, que fala Sim. assim, que é o maior mandamento que Deus fala que é amar a Ele de todo o coração, e o segundo é amar ao próximo. Aí eu escutei o pastor Cláudio Duarte, que também é muito famoso, todo mundo conhece, Sim. ele falando exatamente assim. Mas na interpretação dele, o segundo é o terceiro. Por quê? Porque ele fala assim: o segundo, ama o teu próximo como a ti mesmo, ama teu próximo como a ti mesmo. Então tem um condicional. Se você não ama a si mesmo, você não tem como amar o próximo. Aí, assim, entrando nessa parte do autoconhecimento, eu tava pensando isso ontem, eu falei, gente, se eu não me conhecer, não saber quem eu sou, não me amar, não cuidar de mim, como eu vou poder olhar para o outro? Aí entra na parte de empatia, que para mim é uma das partes mais lindas que tem no Enneagrama, da Sim. parte interpessoal. Se quiser, vamos falar disso agora. Depois, assim, a gente só volta, porque eu Sim. queria saber a característica que você estava falando. Do burnout. Não, da luz e sombra de cada um, né? Sim. Assim, o tipo 1, o que ele é fera, o que não. Entendeu? O 2. Porque assim, eu acho isso legal saber, né? Que eu já Sim. falei, a gente gosta de ser tipificado. Sim. Então vamos falar da relação interpessoal um pouquinho, Fá? A Fá, Vamos. ela é palestrante também, gente. Fera, eu já fui em palestras dela. Então ela é muito boa nisso e vamos ouvir o que ela vai falar disso. Vamos. Quando a gente começa a entrar nesse caminho de autoconhecimento, Vivi, você falou tudo. A primeira coisa que a gente tem que buscar é olhar para nós, e isso é muito difícil. É engraçado que quando eu começo a ensinar Enneagrama, as pessoas encontram o tipo de todo mundo, da Sim. sogra, do cunhado, Sim, que do marido, tá brigado, do filho, do marido. Sim. Mas aí você pergunta, nossa, você se encontrou? Ah, eu não entro em nenhum dessas. Sim. Isso aí não me pega não, eu não tenho nenhuma dessas Sim. personalidades. Sim. Então, o maior desafio é a pessoa entender que primeiro ela tem que se encontrar, achar a sua personalidade e ter coragem
para acessar os seus excessos, as suas sombras, os seus desafios, aquilo que é desagradável em si, porque todos nós temos pontos que são super desagradáveis e temos também pontos maravilhosos. E quando a gente entende isso, Vivi, fala, nossa, eu tenho algumas coisas que eu preciso mudar, mas eu também tenho coisa boa. Sim. Só de chegar nesse ponto, a gente já começa a enxergar o ser humano de uma Sim. outra forma. Opa, aquela pessoa ali, nossa, tem tanta coisa ruim, assim, desafiadora Sim. nela, mas também tem coisas boas. Assim como eu, né? Assim como todos nós. Sim. E aí esse é o primeiro passo. Sim. Então, só de entrar no caminho, Vivi, de autoconhecimento, a gente já começa a ter uma visão do ser humano diferente. Agora imagina, amiga, o enneagrama que vai tão profundo e mostra, por exemplo, a ferida da infância de cada tipo. Não tem como não amar, né, Fábio? É um assunto tão lindo e tão profundo que daria horas aqui, né? Que a gente, enfim, teria que falar horas para parte 2. Para tocar nesse assunto. Mas eu vou te dar um exemplo. Eu, como uma emocional, tenho bastante dificuldade de lidar com pessoas racionais demais. Né? Então, antes de conhecer o Enneagrama, eu falava que pessoa grossa, estúpida, sabe, insensível, não tá entendendo o que eu tô sofrendo, não custa olhar nos olhos, custa tratar melhor, né? E quando eu lidava com pessoas assim, muito racionais ou muito instintivas, que já vem com aquela energia que já cai para cima, eu já, sabe, ou eu não queria me envolver, eu não queria conversar, não queria aquela pessoa perto de mim. E hoje, sabendo, vou dar um exemplo, né? Por exemplo, o tipo 8, né? Que é um tipo desafiador, porque são pessoas maravilhosas, né? São pessoas, assim, que realizam, né? Eu diria que a grande liderança do mundo, Vivi, é feita de tipo 8, sabe? Se a gente for estudar os grandes líderes mesmo, que fizeram diferença no mundo, muitos... Arrisca, carrega no peito. Muitos, amiga, carregam no peito e constrói e chega a lugares onde ninguém chegou. Só que a sombra também é desafiadora, então briga demais, cria regras e pisa em cima das regras, sabe? Então, tipo 8 não trabalhado, ele pode ser muito rebelde, pode ser assim, muito difícil de se relacionar. Então, hoje, sabendo da ferida do 8, olha que bonito, Vivi. Só um exemplo do tipo 8. Sabendo qual é a ferida, sabendo que o tipo 8 talvez é um dos que mais sofreram, né? Que tem uma ferida da injustiça, da traição. Enfim, são pessoas, literalmente, né? Crianças que viveram quase que um cenário de guerra, sabe, amiga, lá na infância. Ou a criança interpretou aquilo, entende? Abusaram de mim, me traíram. Então, assim, é uma ferida real pro tipo 8, Vivi. Eles não sabem disso, entende? Se eu falar agora, se eu encontrar agora com o tipo 8 no supermercado e falar, calma, eu sei da sua ferida. A pessoa vai falar, o quê, sua louca? Sai daqui, sua louca! Ainda mais tipo 8. Sai daqui! Mas, quando a gente estuda e sabe que é uma casca, né, é uma armadura que o tipo 8 coloca para vir pro mundo, é mais ou menos assim, ó, ninguém mais vai me machucar. Ninguém mais vai me ferir. Eu prefiro ferir e machucar do que ser machucado. Peraí, ninguém me pega, entende? Então hoje, quando eu vejo pessoas assim, agora recentemente eu fui para um congresso no Rio e o voo atrasou. E para mim tava tudo certo, porque assim, eu voei com uma companhia que eu gosto, uma companhia que dá um lanchinho gostoso, cuida da gente, só que deu uma atrasada por conta das malas. E para mim tava tudo certo. Tipo quadro social. Tipo quadro social, gente, tá tudo lindo. E chega uma tipo 8, porque depois de um tempo, Vivi, a gente consegue fazer uma leitura corporal. Existe, inclusive, alguns estudos de leitura corporal, tanto de instinto quanto de personalidade. E aí, tudo indica que chegou uma tipo 8 pisando firme, assim, pegando aquela fila de pessoas guardando mala. O problema era, não tinha onde colocar mala, entende, amiga? Não tinha onde colocar mais mala. E a tipo 8 chegou, mas chegou berrando. O que é isso aqui? Eu vou meter logo um processo! Gente, eu olhei, meu Deus. Provavelmente tipo 8, um tipo 8 advogado. Falei, calma, tipo 8, as pessoas só estão guardando a mala. Calma, ninguém vai te ferir, ninguém vai te bater, ninguém vai te machucar, ninguém vai pular por cima de você. Então, Vivi, em outros tempos eu já olharia, né, e falaria, meu Deus, que louca essa educação estúpida, julga, né? Nossa. Julga, e agora eu olhei de longe ali da minha poltrona e falei, é só uma tipo 8 machucada.
Sim. Mas isso em todas, né? Em todas Em as todos, a personalidades, gente está em todos citando os aqui, né, estilos. porque não vai dar tempo de falar de todas, mas o bonito do Enneagrama, falando de relações interpessoais, imagina no trabalho, Vivi, o quanto é desafiador você Sim, sentar do lado, você, uma emocional, sentar ao sim, lado de uma pessoa racional, sim, direta, reta, ou sentar do lado de uma pessoa que é instintiva, que não se segura. sim. Gente, é muito desafiador, E como Viviane. equipe, né? Como Como é que faz? equipe, ou se eu sou uma líder racional, como liderar pessoas extremamente emocionais? Sim. Eu não posso ser racional o tempo todo, Vivi, senão eu não vou trazer essas pessoas para mim. Mas, amiga, imagina se todos os líderes, né, pudessem conhecer essa ferramenta para poder trabalhar com as suas Amiga, é o equipes. sonho de É, consumo. Não é à toa que o Enneagrama está muito presente nas maiores sim, empresas, empresas, sim. porque muda o olhar. Você vai passar a É. olhar para o lado e entender por que que a pessoa age daquela Eu tenho um forma. amigo na Embraer ele é enneagramado também. Ele tem um cargo Sim. de liderança e ele é enneagramado. Eu falei, gente, se todo mundo pudesse. Engraçado, quando eu o conheci, uma amiga me apresentou, eu nunca imaginei, mas assim, eu sabia que era uma pessoa especial, que eu conseguia ver, isso e aquilo. Aí depois, saindo do carro, ele falou assim: alguma coisa de tipo. Aí eu olhei pra ele e falei assim: Opa, você também conhece? opa, me identifico. Aí foi assim, a gente conseguiu ter um papo e depois a gente ficou muito mais perto, assim, sabe? Porque eu acho que o relacionamento com as pessoas, a gente tem um outro olhar depois que a gente passa por essa ferramenta. Por mais que seja assim, de forma superficial, que a pessoa não se aprofunde, não tem como olhar o outro ser humano. Não tem. Porque você vai se ver também em sombra e luz. Você vai ter. Então você vai assim, se eu tenho, né? Todo mundo tem. Se eu tenho a minha Sim. ferida de infância, todo mundo tem. Se eu interpretei dessa forma, todo mundo interpreta da sua própria maneira. Então, assim, maravilhoso, amiga. Eu vou. Não, esse assunto não tem fim. Nossa, Esse esse assunto assunto não não tem tem fim, fim. amiga. Agora você Autoconhecimento. imagina um casamento, né, nas Sim. relações. Eu lembro Enfim. quando a Mandetta falou isso, né, publicamente. Ela falou que Nossa, ela realmente salvou o casamento dela depois salvou. do Enneagrama, né? De É, poder. exatamente, porque você tem um olhar, você entende, né, com quem você está e é um outro olhar para as relações, né, com os filhos, né? Imagina com os filhos, você poder Exatamente. apoiar o seu Mas você sabe filho. que quando eu te fiz essas perguntas várias vezes, né? Sim. Faz, se eu identificar eles quanto antes, eu vou conseguir dirigir eles melhor. Né? Isso ainda é assim, eu consigo já ver o Tito e o Davi hoje em dia e respeito as limitações de cada um e É um tudo. outro olhar, Mas né? a gente entende assim, não é todo mundo que nasceu para ser jogador de futebol, nem O aqui em casa artista, né? o artista, e às vezes há muitas coisas, muitas vezes a mãe gostaria que o filho fosse alguma coisa por reflexo dela, enfim, da vida Exato. dela. Mas assim, a criança tem a sua própria Personalidade, personalidade, a o sua seu próprio instinto. essência. Essência é um assunto também que eu queria muito poder entrar, Nossa. porque a parte de essência é maravilhoso, que assim, eu não gostaria de trazer só as coisas ruins, gente, não, porque nós, seres Uhum. humanos em essência, somos a coisa perfeita, é a coisa Exato. mais bonita de se ver. Então, assim, vamos lá, vamos começar a falar um pouquinho da essência de cada um, Fá? Vamos falar. Você quer começar o quê? Com 2? 1? Vamos começar. Bom, vamos começar do Tá, 1 ao 9. tá. Falando um pouquinho de essência, gente, essa é a parte, eu diria que é a parte final do processo de autoconhecimento. Espiritual. Porque já entra na parte Sim. espiritual mesmo, né? Então a gente sai dessa questão de personalidade, de máscara, de instinto, e a gente vai para uma parte bonita, né? Onde quando a gente chega nessa parte de essência, todos nós somos muito parecidos, Vivi. Fá, mas Quando? antes de você entrar Sim. nisso, eu só gostaria de deixar frisado que assim, não tem nada a ver com religião, Não, nada. né? Isso. Porque muita gente às vezes fala assim, então vai falar de religião. Não é religião, na Não. verdade nós somos divididos, né, em corpo, alma e espírito. Isso. Isso independente de qualquer coisa, a ciência diz isso. Exato. Então eu acho só importante a gente deixar isso frisado, porque você vai trazer agora a parte final, que é a parte espiritual, acho que as pessoas podem falar assim, tá puxando para algum tipo de religião, e na verdade não tem nada a ver de com forma isso. alguma. Na verdade, o Enneagrama não é uma religião, Sim. mas conversa com todas as religiões, Sim. né, Vivi? Porque entra nessa parte espiritual E mesmo. seres humanos, E né? seres Sim. humanos. Então, vai ser muito difícil falar uma partezinha pequena, minúscula da Sim. essência de cada um, mas eu diria que, por exemplo, o 1 veio para nos ensinar que mesmo na imperfeição existe a perfeição, né? E é engraçado que na máscara, na personalidade, o 1 é o oposto disso.
O 1 odeia bagunça, odeia coisas fora do lugar, isso em todos os aspectos, tá, Vivi? Sim, E em essência, o 1 veio nos ensinar que existe uma perfeição na imperfeição, entende? sim, E que muitas vezes as coisas acontecem de forma diferente na nossa vida, mas é porque existe uma perfeição e existe um porquê e um propósito daquilo não ter dado certo, daquilo não ter acontecido naquele momento, daquela relação não ter seguido. Existe um porquê sim, maior. sim, O 2, em essência, ele também é o oposto do 2 quando tá na máscara, né? Que fica ali implorando amor para as pessoas, querendo que as pessoas coloquem ele no pedestal, porque ele é o doador, porque ele é o que ama. E o 2, em essência, olha que bonito, Vivi, o tanto que é bacana para as pessoas que estão ouvindo entender que o autoconhecimento é um processo. Ninguém vai de um dia para o outro sair sim, da máscara e entrar na essência, né? Porque é, sim, é praticamente o oposto. Só sim, que é isso que a gente tem que buscar, esse sim, equilíbrio entre personalidade e essência. Então, o 2, por exemplo, ele vai nos ensinar, em essência, sobre o amor incondicional, que é o oposto do 2 na máscara, entende? Vai sim, nos ensinar que o amor é de graça. A gente só tem que amar. Se as pessoas vão retribuir ou não, pouco importa. Então, o 2 vem para esse mundo para ensinar sobre o amor incondicional. Vamos amar. Não fique esperando se alguém vai te dar um obrigado, uma sim, gratidão. É só amor. sim, Olha que lindo, né? sim. É engraçado que cada tipo também tem uma música, viu, gente? É lindo. É Ela falando, eu lindo. falei, É, é preciso exato. amar. Lembrei dessa música. O 3, Vivi, quando ele tá na máscara, ele não para, né? Então é aquela pessoa que tá sempre buscando o palco, bater meta, ele quer ser aplaudido, porque isso tem a ver com a ferida da infância, né? E em essência, ele vai mostrar o oposto. As pessoas vão me amar do jeito que eu sou. Sou. E as pessoas vão te amar exatamente como você é. Não Sim, precisa subir em palco, a não ser que você queira, mas não há necessidade, porque você é amada, você é sim, vista da maneira que você é, né? O tipo 4, em essência, é muito louco, porque quando a gente tá na personalidade, Vivi, a gente quer ser diferente, né, amiga? A gente não se encaixa. Eu brinco que quando eu era mais nova, que eu estava na flor da idade, da personalidade, eu assistia uma novela e eu queria ser aquela personagem, né? Então eu lembro do Caminho das Índias, né? A tia Jade, eu ia para a escola, eu me olhava no espelho e eu me identificava com a Jade. e eu sou, né? Eu sou a Jade, eu fiz a minha mãe comprar aquele Fofinha. trem, aquele negócio de pano, Sim, sei lá o como é que chama olho. aquilo. Não sei E também. aí eu ia pra escola daquele jeito, sabe? Com os vestidos indianos. Então, assim, o 4 ele não se encontra, Vivi. Artista, né? E a maior busca dele é ter coragem de ser quem ele é. Olha que bonito. E quando ele encontra isso, amiga, tudo que ele quer é falar para as pessoas: seja você, Sim, pode ser, tá tudo bem, sim, seja você em essência, né? sim, Então, olha que bonito, né? E sim, como é diferente, né? Quando você tá preso na personalidade, quando você encontra essa sim. essência. Resgata o valor do outro, né? O 4 ele, Resgata. 4 saudável, ele quer que o outro se Ele veja, quer que o outro se veja como pode ele ser é. você. Não precisa Lindo ficar isso. trazendo um monte de coisas, Lindo, personagens, né, lindo. Vivi? E o Sim, 5, na verdade, ele, na máscara, né, ele fica ali no canto dele, buscando autoconhecimento, buscando conhecimento, né? São os cabeções ali, é o cara que não tem muita vida social, muito difícil, o 5. Ele fica no mundo dele, vive bem sozinho, né? bem sozinho, difícil essa questão de afeto para ele, sabe, Sim, Vivi? De demonstrar. emoção, de Sim, sentimento. E já na essência. essência, ele vai mostrar o oposto disso. Chega, eu já sei de tudo. Sim. Tudo que eu preciso agora Gracinha. é viver, é abraçar o mundo, é me Sim, conectar com as pessoas. Eu já tenho conhecimento demais. demais. Chega. É muito lindo isso, sabe? Chega a ser libertador, Vivi. Quando a pessoa tem coragem de fazer esse caminho, Sim. sabe, É amiga? cair pro mundo pra praticar o que tanto aprendeu há quanto tempo, né? O 6 é bonito também, o caminho do 6, desafiador como todos, né? Mas o Do 6 6 é punk, viu, galera? Mas o 6, quando ele tá na máscara, né? Ele, na verdade,
Ele julga muito, Sim. né? E ele questiona, e essa mente louca que não silencia em nenhum momento, dificuldade de parar, de aterrar no único lugar, de ter disciplina, né? E ele, em essência, Vamos pular o ele 6. vai mostrar o oposto disso, Sim. ele vai mostrar para as pessoas o correto, sabe? O que se fazer. O 6 é um grande guerreiro, digamos assim, um arquétipo, né? Quem gosta de estudar sobre arquétipo, seria o arquétipo do guerreiro. É assim, vem que eu vou te mostrar como que se faz, como que faz para ter uma vida mais leve, Sim. mais tranquila, Sim. mais verdadeira, sabe? Em Sim. conexão consigo mesmo, mais tranquila mentalmente. Então, a essência, ela é quase que o oposto da Sim, mas o do personalidade. 6 é tão interessante. Eu vou falar do 6 porque sou eu, tá, gente? Então, assim, Fica à ele é vontade. tão racional, mas de um certo ponto eu também acho ele muito emocional. Não sei se quando ele está voltado realmente pro certo dele, a essência, o equilíbrio, Uhum. né? Assim, porque eu sou racional, também penso em mil coisas, né? Ah, vai acontecer isso? Ah, eu tenho que levar, senão eu vou morrer. E os cenários, Mil né? cenários e a gente se precaver para isso, entende? Plano A, B, C, D, todos os planos do planeta a gente tem, mas na verdade é só uma fuga, né? É uma fuga, Porque né? é uma fuga, é super interessante isso. Mas assim, hoje eu já consigo ter esse olhar para mim e falar Mais assim, consciência, né? calma, sobre tudo, sobre Exatamente. começar. Vocês gostam de começar começado. Tudo, viu, gente? Tudo. Mas a graça do que eu acho no 6, que eu gosto muito do seu tipo 6, que é a gente encontrar o equilíbrio do racional, que é onde a gente está, com o emocional, que é muito Isso. forte no 6. O 6 é Muito. muito sensível Muito. para sentir, para reparar as coisas, né? Intuição, É né? isso, a A intuição, exatamente intuição. essa palavra. É, o 6, em essência, Vivi, ele sai da cabeça, você falou tudo, ele consegue sair da cabeça e vir pro coração. Sim, Porque muitas vezes, como eu falei, a gente tem que ter esse equilíbrio entre emoção e razão. Só que não é assim, né? Se eu sou emocional, eu costumo ser só emocional. sim. E o 6, ele costuma ser só muito racional, Vivi. Então, a essência, o caminho para o 6 é justamente ele tirar um pouco da cabeça e escutar a intuição. E a intuição não vem da cabeça, a intuição vem do coração. Sim. Então, é um grande desafio para o Sim. 6 parar e falar assim, eu estou escutando o quê? Sim. Eu estou escutando a Que minha que eu tô cabeça? ligando, né? É verdade, Eu estou escutando a minha dá uma cabeça bugada. ou eu estou escutando o Eu meu lembro coração? exatamente quando a gente for falar, você falou assim pra mim todo o tempo, você fala, Vivi, calma, equilíbrio, né? Para, escuta, né? Eu acho isso... Vocês têm uma dificuldade, né, amiga, amiga, é uma intude. de ouvir mesmo, Sim, né? sim. Eu costumo, eu Tá falo, meio né? cabeça Com certeza dura, o meu né? marido, que é tipo 6, vai assistir, Concordar. concordar, mas às vezes eu tô conversando com ele e eu sei que ele não tá ali, entende? E eu sei que a mente dele tá em vários lugares e eu tô ali super empolgada, então, não sei o que. Tô ouvindo. E eu tenho que virar pra ele e falar, você pode ficar aqui? Sim, A sua amiga. mente pode descer aqui agora. Amiga, Você vamos pode pular, ficar chega aqui. a minha dose de autoconhecimento hoje. Mudar pro tipo 7. Então é isso, mas é muito bonito quando equilibra, né? O tipo 7, na máscara, vai buscar só o prazer, essa busca pelo prazer, foge da dor, foge das questões mais desafiadoras da vida. É aquela pessoa que muitas vezes não quer lidar com a dor. O 7, Vivi, acredita, é o mais engraçado, é o mais feliz, porque existe uma dor, que é não saber lidar com essas questões mais dolorosas da vida. Então, para eu sair disso, para eu não lidar com isso, eu vou ver a parte boa. Então, é engraçado que o tipo 7 é aquela amiga que você acabou de sair de um relacionamento, você tá super arrasada, e a tipo 7 vai te ligar e vai falar, amiga, chega. Chorou quanto tempo? 10 minutos? Acabou. Bota um cropped e vem. Bota um cropped, vamos ali, vamos dançar, vamos beber, vamos comer. Porque realmente o 7 acredita que não consegue entrar em contato com a dor, amiga. E é um dos que mais carrega. Olha como o Eneagrama é fantástico, né? É uma máscara, realmente. Então, você pega uma pessoa que está sempre maravilhosa, rindo, e ali dentro, quando ela começa a fazer um trabalho de autoconhecimento, ela percebe que ela é assim o tempo todo, porque ela não quer entrar em contato com as questões mais desafiadoras e dolorosas. E é difícil, né, amiga, pro 7 entrar. Super. É aquela pessoa que, sabe assim, perdeu a tia. Ai, amiga, vamos pra Itália.
Sim, pra poder sabe? esparecer, Vamos né? esparecer para eu não entrar em contato Sim, com com essa esse dor da sofrimento. perda, né? E já o 7 em essência é a pessoa mais centrada, sabe? É a pessoa que entra em contato com a natureza, que te ensina sobre a vida, que Realmente um te feliz, né? Na é um essência. feliz na essência, Vivi, independente das Sim, circunstâncias, amiga. é. Mesmo que tenha desafios, mesmo que a vida já não Sim, esteja lá, essas sim. coisas, mas ainda assim, olha que bonito, o 7 vai pegar sua mão e vai falar, olha, É o Tito, respira. amiga. Exatamente. Meu filhote. E é muito bonito. O 8 na máscara, eu já falei um pouco, né, dessa força, desse Sim, instinto, dessa luxúria de querer mais e mais, tudo tem que ser muito, tem que ser grande. E muitas vezes eu brinco, né, gente? São analogias, que o 8 ele sai matando e depois ele vê quem que sobra, sabe? sim. Nossa, deixa eu ir lá resgatar aquele. Minha equipe, minha equipe. Peraí! Sim. E é porque é muita energia Sim, sim, sim. instintiva. E ele, em essência, Vivi, é um ursinho carinhoso, sabe, amiga? Em essência, quando você tira essa máscara e ele começa a olhar para você e pensa, não vai me trair, não vai me machucar, não vai me pisotear, então eu posso ser ursinho Sim, carinhoso. querida. Ele pode. Então, assim, é muito lindo quando a gente vê Sim, um tipo 8 em essência, sabe, sim, amiga? Se entregando, mostrando a sua inocência, mostrando a sua vulnerabilidade. É a coisa mais linda quando a gente sim. vê um 8 chorando ou Sim. demonstrando, sabe, a sua dor. É raro, tá, amiga? Pois é. A gente vai falar sobre o 9 agora. Fica aí, porque é o último e a gente já tá terminando. Eu queria muito que você ouvisse o tipo 9 porque é um tipo maravilhoso na essência. O 9, na verdade, algumas linhas do Enneagrama vão dizer que o 9 talvez é o mais é, espiritualizado, Sim, talvez. É aquele que está ali no topo da pirâmide do Enneagrama, ali da mandala do Enneagrama, seria a mãe de todos, digamos assim, sim, porque o sim. 9, Vivi, ele realmente já vem para o mundo mais desenvolvido, essa é a palavra, Sim. sabe? Mais iluminado. Eu tenho uma mãe tipo 9 e tem coisas que ela faz pelas pessoas, acho que ela deve ser uma 9 social, talvez, que eu falo, gente, Não é possível. não é possível. Não é Sim, possível que um ser humano dessa terra tem coragem sim, de fazer algo sim, assim, de luz, né? sim, Então, o 9, na máscara, na personalidade, é uma pessoa que não sabe do seu valor, é uma pessoa que fica em situações durante um período gigantesco por sim, não acreditar que pode mudar, que sim, pode fazer, não acreditar no seu potencial mesmo, sim, sabe, Vivi? É, mas na essência, nossa, são pessoas que sabem o que falar, o que fazer. São pessoas que trazem harmonia para os lugares, para as empresas, na direção, na sim. liderança, sabe, amiga, dentro de casa. São pessoas realmente É iluminadas, que um, abrem a é boca, um amiga. ponto, né? A pessoa é um ponto ali É de um ponto de equilíbrio. luz em Sim, qualquer lugar que essa pessoa sim. esteja, né? É um gigante que abriu a É, 9 boca é um querido. e assim é tudo de bom, né, amiga? Então, Gente, gente, o assunto Enneagrama não tem fim, é autoconhecimento, autoconhecimento não tem fim. Eu tô muito feliz de ter podido ter você aqui hoje. A Fá me ajudou muito num processo da minha vida. E eu não gostaria de começar esse podcast sem ela. Tanto é que quando eu convidei, eu falei, Fá, tem que ser você, eu não posso começar com outra pessoa. Então eu tô muito feliz, amiga, de você ter ai, vindo. amiga. E a Fá também, ela trabalha com uma linha de mentoria de mulheres. A gente vai falar disso daqui a pouco, mas eu vou finalizar aqui agradecendo você por ter estado aqui com a gente, comigo. E aguarde os próximos episódios e a gente se vê. Eu pode, você pode.